Então, bom dia, amigos, e grato por poder partilhar algumas reflexões breves. Então, não vou contar a história da minha vida, mas vou dizer que há 40 anos atrás, eu levava 7 anos de trabalho como professor. Quando alguém vai para professor, vai por uma de duas razões, ao que consta. Ou vai por amor, ou vai por vingança. É verdade. Eu confesso que eu fui por vingança. Fiquei por amor. Porque o ato de educar é um ato de vínculo amoroso. Porém, eu fui por vingança porque a minha experiência enquanto aluno é uma experiência de humilhação e de exclusão. Por ter nascido num lugar, enfim, num cortiço, e de ser estrábico e etc. Hoje fala-se de bullying, mas eu sofri naquela época. E fui excluído. Então eu jurei a mim mesmo vingar-me. Ou seja, quando fosse professor, nenhum aluno meu passaria pelas situações de exclusão que eu tinha passado. Porém, durante 7 anos, de escola em escola, dando o meu melhor, como qualquer professor faz, preparava muito bem, planejava as minhas aulas, preparava materiais muito bons, ao que diziam alguns, mas todos os anos havia alunos que não aprendiam. Eu reprovava, eu excluía. Até que surgiu essa coisa que há pouco foi falada, a Escola da Ponte. A Escola da Ponte é uma mutação genética no sistema educativo mundial. E aconteceu de uma forma muito simples, com gente igual a mim, frágil, velhinha, porque eram mais jovens, outros já tinham muitos anos de serviço. E há 2 episódios que me marcaram bastante e me mostraram a resposta à pergunta que eu fazia. Porquê é que eu dou aula tão bem dada e há alunos que não aprendem? Um dia, com outros, eu descobri a resposta. Se eu dou aula, eles não aprendem porque eu dou aula. Aí a coisa complicou-se, porque eu só sabia dar aula e criança não é cobaia de laboratório. Continuei dando aula, porém, com mais 2 pessoas, a quem eu devo a minha reelaboração da cultura pessoal e profissional, porque um projeto humano é um projeto coletivo, ninguém sozinho faz o que é que seja. Eu passei por 2 situações que vos vou narrar e que me explicaram o porquê. A primeira foi uma criança que um dia me pediu para ajudar, eu fui junto dela e ela perguntou: professor, é verdade que um ser vivo é aquele que nasce, cresce, reproduz-se e morre? Nessa altura eu já não dava resposta a perguntas que não me foram feitas, como agora estou a fazer, que imagino quais são as perguntas que vós tendes por aí. Não sei se serão estas que dão estas respostas, mas como a regra é falar sem ouvir pergunta, eu respeito a regra. Então a criança perguntou-me e eu disse: porquê é que perguntas isso? É que eu tenho dúvida. Mas qual é? Se um ser vivo é o que está nos livros, é o ser que nasce, cresce, reproduz-se e morre, eu não concordo. Eu fiquei muito arreliado com aquele jovem, simultaneamente alegre, porque ele já tinha aprendido, eu não lhe tinha ensinado, mas irritado, porque eu tinha andado 7 anos a ensinar o ser vivo e punha no quadro negro: ser vivo, 2 pontos, é o que nasce, cresce, reproduz-se e morre. Depois pegava numa imagem, mostrava o nascimento, e aquele jovem fedelho disse-me que eu não... Bom, aí eu... Mas porquê é que tu achas que está errado? Ele voltou-se para mim e disse: olha, professor, se o ser vivo é aquele que nasce, cresce, reproduz-se e morre, então eu não sou um ser vivo, ainda não me reproduzi, nem morri. Você também não. Aquilo mexeu comigo. Aí eu perguntei: tu queres saber o que é um ser vivo? Ele disse: eu quero. E aí eu fui com ele fazer um projeto. Vamos ficar por aqui neste episódio, que ele é mais longo. Pouco tempo depois, nós estávamos a fazer astronomia à noite, porque aquela escola não tem horário, a gente encontra-se para aprender uns com os outros em qualquer horário. E estávamos a fazer astronomia. E uma senhora chegou junto de mim, uma mãe de uma aluna, e disse-me: professor, a minha filha esteve 3 anos noutra escola, quando veio para a ponte, aprendeu a ler o que não aprendeu em 3 anos, ela sabe ler, agora estou com um problema. Qual é, minha senhora? Eu não sei ler. Ah, então é esse o problema? A sua filha agora sabe ler? Não, não é esse. O problema é o outro, sabe, mas eu não sei como é que é de explicar. Puxou-me para o lado e disse: olha, assim muito em voz suave, o meu marido chega muito tarde a casa
Ele diz que trabalha até tarde, mas eu ando desconfiada. Mas porquê? Ele tem uns papéis no bolso, como eu gostava de saber ler. Mas não vou perguntar à minha filha, não é? Eu disse, a senhora quer ler? Eu quero ler. Então eu disse, então traga um papel. E ela disse, não vai ser difícil, eu nem vai dar conta. Passados 2 dias, trouxe um dos papéis que o marido tinha nos bolsos do paletó. Mostrou-me o papel e disse, leia, professor. Eu disse, eu não, a senhora é que vai ler. Mas eu não sei, vamos aprender. E fomos aprendendo. Ao fim de talvez 2 meses, ela chegou um dia, ao fim da tarde, que ela chegava ao fim da tarde, e disse, professor, eu acho que já sei ler. Então, acha que já sabe ler? Está com um ar tão triste. É que se for aquilo que eu penso... Bom, ela sentou-se, pegou no papel, que nós tínhamos visto várias vezes, era a cartilha dela, era aquele papel que o marido tinha no bolso do paletó. E ela leu. Aqui é eu, não é? É eu. Se tem um me antes, é meu. Meu amor. Professor, não é para mim, sabe? Bom, ela aprendeu em 2 meses e separou-se no 3º mês. Ela emancipou-se. Então aprendi mais uma coisa. É que a aprendizagem acontece quando ela é significativa. Ou seja, quando eu quero, quando eu sei porque é que aprendo. E mais, a aprendizagem é emancipatória. E mais, ela tem que ser partilhada num ato de avaliação. Onde é que eu quero chegar com isto tudo? É que eu percebi, numa metáfora, que a escola teria de mudar. Ou melhor, eu teria de mudar. Porque escola não é um edifício. Escolas são pessoas. São pessoas. As pessoas são os seus valores, a sua visão de sociedade, a sua visão do mundo, o seu conceito de pessoa humana. E as pessoas agem em função de princípios. Esses princípios conduzem-nos a uma prática de projeto que denota comportamentos que formam atitudes. Se a escola brasileira ou mundial fosse aquela que seria necessária, e não essa que nós temos, não teríamos políticos corruptos, não estaríamos com a mata ciliar e a Amazônia a ser destruída. Não veríamos 150 brasileiros serem assassinados por dia. Então eu perguntava como é que podemos mudar. E eu descobri. A escola tem tudo o que precisa para mudar. Eu perguntava, porquê é que não muda? E então eu aprendi. A primeira grande dificuldade sou eu. A minha cultura pessoal, profissional. Uma cultura de solidão de sala de aula que foi herdada através do leito materno e através de uma formação que reproduz o modelo social e escolar. E é muito difícil mudar, porque o segundo grande inimigo é o outro professor, que também é o grande aliado. Mas quando alguém faz diferente, é dentro da escola que surge a reação. Outra dificuldade, os alunos, que estão habituados a ouvir aula, é mais fácil do que estar esforçado a pesquisar e a aprender. Depois, a sociedade, os pais, que pensam que a escola tem que ser como sempre foi. E não foi sempre assim. Ela só é assim desde a Revolução Industrial da Inglaterra, com a pressão prussiana e a francesa. Os Estados-nação surgindo. Ok. Então a sociedade pensa que a escola tem que ser como foi. É como a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu fui sempre assim, você sempre assim. Não é. Não tem de ser. É bem diferente. Um dia perguntaram a Michelangelo, aquele que fez a estátua de Davi, que foi a Firenze, sabe o que eu estou a falar? Uma coisa gloriosa. Como foi possível que um ser humano fizesse uma coisa daquelas? Ele disse, foi fácil. E a pessoa, foi fácil como? Então, uma estátua tão grande e tão bela, tão perfeita. E o Michelangelo disse, foi fácil. A pessoa perguntou, mas como foi fácil? Foi simples. Eu olhei para o bloco de mármore e imaginei o Michelangelo dentro do bloco. Depois, foi só tirar tudo que não era o Davi, e ficou o Davi. Ou seja, é preciso tirar tudo aquilo que a escola hoje tem para ficar a escola. A escola é grega. Bom, há 3 grandes... Eu mais uma série de episódios, eu vou citar apenas um. Um dia chegaram 7 jovens jogados fora das escolas e que já tinham passado pela FEBEM, pela Fundação Casa. 7 jovens que já tinham matado, tinham posto professor em estado de coma noutra escola, enfim. Eu pedi para eles se sentarem, perguntei o que eles queriam fazer. Eles disseram que nas outras escolas não deixavam fazer nada, como é que a Alice poderia fazer o que quisesse? Eu disse, podem, dizem lá o que quereis. E o mais jovem disse que tinha uns pássaros na FEBEM e gostava de os levar para a escola. Se ele levasse para a escola, ele aceitava ficar, porque nenhuma escola já os acolhia.
Eu disse, onde vais pôr os pássaros? Eu não sei. E diz o mais velho, olha, eu trabalho na construção civil, sabe? Eu quando não estou a dar tiros às pessoas, eu trabalho na construção civil. Eu um dia fiz um viveiro para pássaros. Muito bonito, sabe? Ficava bem ali e tal. E tu sabes fazer? Sei. E vais fazer sozinho? Não, está aqui a galera. Tinham 7. Eu tinha um projeto e uma equipe. Perguntei, como é que é o viveiro? Olha, metemos uma base de betão, uma cantoneira de alumínio. Eu perguntei, quanta cantoneira? Não sei, então põe aí. O que eu preciso saber para fazer o viveiro? Saber medir metro, múltiplos, submúltiplos. Saber calcular a despesa. Saber como se orienta uma planta. Saber o que é proporcionalidade direta. E à volta o que é que tem? Tem uma tela. Quantos metros quadrados? Não sei. Então põe aí. Precisas saber calcular a área do retângulo, metro quadrado, medidas da área. Qual é o pássaro? Qual é o predador? Ao fim de meia hora eu tinha construído um projeto e um roteiro de estudo para pesquisa com 74 conteúdos de grade curricular que eles precisavam de saber para fazer o projeto. E o viveiro. Fizeram em 9 dias e partilharam com os outros tudo aquilo que sabiam. Então, meus amigos, isto vai-me provando uma coisa. É que o Brasil tem tudo o que precisa. Posso anunciar-vos a boa nova. Há mais de 200 projetos que eu conheço e muitos outros que eu ignoro. Que estão aí para mostrar que é possível uma outra escola, uma escola que tenha alunos do século XXI, não a trabalhar como no século XIX, mas com professores do século XX, a trabalhar como se exige que se trabalhe. Há 3 condições. A primeira, cuidar dos professores. Cuidar dos professores significa elevar o seu estatuto social, dar-lhes um salário digno, uma formação, oportunidades de reelaboração cultural. Segunda, e essa é a mais difícil, reconfigurar as práticas. Aqui é que está o problema. É um problema gravíssimo. Quando eu falo que numa aula não se aprende nada, as pessoas ficam em dúvida. Eu dizia isto há 40 anos e diziam que eu era jovem, utópico. Quando fosse maior, tal, já sou maior e continuo a pensar o mesmo, ou melhor, a fazer o mesmo. Ou seja, numa aula nada se aprende. E quando alguém contesta, aqui não podemos estar a conversar, mas as pessoas dizem logo, não, eu aprendi na aula. Eu pergunto, a senhora sabe fazer raiz quadrada? Alguém aqui sabe fazer raiz quadrada? Tiveram aula sobre raiz quadrada e fizeram prova. Não sabem. Sabem qual é a fórmula para calcular o volume da esfera? Não sabem, mas andaram na escola, no fundamental, deram aula de volume da esfera, não sabem. Sabem enunciar o princípio de Coriolis? Também não sabem, mas estiveram lá e tiveram aula sobre o princípio. Meus amigos, é um tabu. E isto é doloroso, porque eu saiba, 99% das pessoas que são educadores brasileiros dão aula. Meus amigos, numa aula não se aprende nada. Apenas se acumula cognitivamente para fazer uma prova. E uma prova não prova nada. Porque vós fizeste provas de raiz quadrada e fizeste tudo certinho e não sabes fazê-las. É doloroso porque o esforço que se faz é puro sofrimento. Porque para além das famílias, da sociedade, há o poder público, que muitas vezes é contrário a essa mudança. E isso eu entendo porquê, apesar de ser português. Bom, então, isto foi a criança grande que se manifestou agora. A terceira necessidade, a primeira é cuidar dos professores, a segunda, reconfigurar a prática, ou seja, modificar totalmente, no século XXI, ter uma escola que tenha aula é um absurdo, é um escândalo científico. Porque nós temos no Brasil autores, cientistas da educação de grande gabarito, Lauro de Oliveira Lima, Paulo Freire, por aí vai, Agostinho da Silva, Mariana Hilde, tanta gente que os professores desconhecem. Então a terceira grande necessidade é conceber e desenvolver uma nova construção social de aprendizagem. Eu dou-lhe o nome de comunidade de aprendizagem. Comunidade. Pessoas que se conhecem, pessoas com necessidades específicas, que partilham o conhecimento que produzem para melhorar as suas vidas com a escola. E a escola aí é um nodo de uma rede de aprendizagem. É um projeto de desenvolvimento local. A escola pode ser um motor de reconfiguração da sociedade, se os professores realmente despertarem para essa necessidade. Então, como eu deixo sempre tarefa para casa, sou professor, vou deixar alguma tarefa para casa, tá bom? Depois, se um dia voltar, eu já vim a Passo Fundo várias vezes, se um dia voltar, voltaremos às perguntas que me vão fazer. Então a primeira pergunta é, porquê é que há aula? Porquê é que a escola faz férias? Se a igreja não faz férias, se o hospital não faz férias, porquê é que a escola faz férias? Porquê é que uma aula tem 50 minutos?
Por que será? Esta é a primeira linha de perguntas. A segunda é, por que é que os pais mais conscientes tiram os filhos da escola pública e os põem numa escola particular? Têm possibilidades de os tirar. E aqueles que não têm possibilidades, que ficam lá? Será justo? Ou num país que se quer fraterno, igualitário, eu existo porque o outro existe, eu não posso ser feliz se o outro não é. E a última tarefa para casa. Aristóteles, um grande que influenciou toda a ciência da Idade Média, por aí vai, ele tinha escrito vários tratados sobre seres vivos. E escreveu num dos tratados o seguinte: a mosca doméstica possui 8 patas. E durante séculos, os copistas foram passando de papiro para papiro a verdade aristotélica. A mosca doméstica possui 8 patas. A mosca doméstica. Até que um dia, um frade copista, já animado de algum, espírito científico, ele parou naquele momento, pousou a pena de ganso e foi procurar uma mosca. Apanhou a mosca, olhou e presumiu que ela estivesse amputada. Aí apanhou mais algumas, ao fim de meia dúzia de moscas, ele voltou para o seu espaço de trabalho, pegou na pena e escreveu: a mosca doméstica possui 6 patas. Então, tarefa para casa, contar patas de moscas. Ficar em paz.